Ok, vamos lá. Vamos mergulhar num dos tópicos, assim, mais confusos e ao mesmo tempo mais importantes da tecnologia hoje. Todo mundo fala sem parar em agentes de IA. A ideia de assistentes que não só conversam, mas que de fato fazem coisas, né? Exato. Que executam tarefas. E no universo do Google, a palavra Gemini aparece em todo lugar. Vira uma confusão danada. A pergunta que a gente mais recebe é bem direta, mas a resposta é um labirinto. Afinal, qual Gemini eu uso para criar um agente de IA? É isso aí. E o erro é achar que Gemini é um produto só. Não é. É um ecossistema. Pensa assim, a capacidade de criar agentes no Google foi dividida em camadas. Tipo um prédio de vários andares. Perfeito. No térreo tem o usuário comum querendo automatizar a vida. Lá na cobertura, a mega corporação que precisa de sistemas autônomos que não podem falhar. E para entender qual andar é o seu, a gente precisa alinhar o que é um agente hoje em dia. Certo. Não é mais só um robô que responde. São sistemas com memória, que usam ferramentas e que, principalmente, raciocinam em vários passos para resolver um problema. Perfeito. Então, nosso plano é esse. Vamos fazer um tour por esse prédio, começando pelo andar mais acessível e subindo até o mais poderoso. Vamos ver se a ferramenta certa é um Gen pessoal, um designer para a empresa, ou até essa dupla de IAs programadoras que constroem um app a partir de um rabisco. Vamos começar então pela porta de entrada da maioria das pessoas. O Gemini Advanced e essa função, os Gems. A promessa parece simples. Crie seus assistentes sem precisar de código. Mas na prática, como é que isso funciona? Não é só um prompt mais chique, De jeito nenhum. O que é fascinante é o que acontece por trás das câmeras, digamos. Você descreve o que quer em linguagem normal. Algo como: quero um tutor de filosofia que age como Sócrates e nunca me dá a resposta de bandeja. Só faz mais perguntas. Ok. Aí o Gemini pega essa sua instrução e, secretamente, ele a reescreve e otimiza. É um processo que chamam de Prompt Enhancement ou, como apelidaram, reescrita mágica. Ah, então ele transforma a minha ideia, que pode ser meio vaga. Exato. Ele transforma a sua intenção num conjunto de regras super detalhadas. Assim, ele garante que o agente se comporte exatamente como você quer. Sempre. Entendi. Ele cria uma constituição para o agente a partir de um pedido meu. Mas o que eu li nas fontes e que parece ser o grande divisor de águas é a capacidade de aterrar esses agentes nos nossos próprios arquivos. É isso que de fato separa a versão gratuita da paga? O Gemini Advanced? Exatamente. O ponto é justamente esse. A versão gratuita pode até te dar uns gems prontos, talvez criar alguns bem simples com modelos mais rápidos, tipo o Gemini 2.5 Flash. Mas o Gemini Advanced, que está no plano Google One AI Premium, é onde o jogo muda de verdade. Porque ele destrava a integração, né? Total. Ele se integra com seu Google Drive, seus e-mails, seus documentos e deixa você subir arquivos como PDFs e planilhas. Peraí. Isso quer dizer que eu posso subir, sei lá, todos os relatórios trimestrais do meu projeto, umas 20 planilhas e criar um gem chamado analista-chefe do projeto X, que sabe de todo o histórico e pode me dar respostas citando a fonte exata, tipo, segundo o relatório do segundo trimestre na página 8. É precisamente isso. Você acabou de descrever a criação de um agente RAG pessoal. Certo, RAG. É um desses termos técnicos que a gente ouve por aí. Traduzindo para o português claro, é como se eu desse para o agente uma biblioteca particular, super confiável, e falasse: olha, antes de responder qualquer coisa, consulte só os livros desta biblioteca. Ignora o resto da internet. A analogia é perfeita. É exatamente isso. Você limita o universo de conhecimento dele aos seus dados. O que aumenta a precisão. E elimina as alucinações. Exato. E as diferenças técnicas são cruciais. O Advanced te dá acesso aos modelos mais parrudos, como o Gemini 1.5 Pro e o 3.0. E com eles vem uma janela de contexto gigante, de até 2 milhões de tokens. 2 milhões de tokens. É até difícil ter uma noção do que isso significa na prática. Pensa assim, é a diferença entre uma memória de peixinho dourado, que esquece o começo da frase, e a capacidade de ler guerra e paz inteiro de uma vez só, e no final, ainda lembrar o nome do cavalo de um personagem secundário que apareceu lá no capítulo 3. Uau!
Essa memória gigante permite que ele entenda contextos muito complexos e mantenha a consistência, usando todos os seus documentos como base. Ok, para uso pessoal, isso é uma revolução na produtividade. Já tô até imaginando um GM treinado com as receitas da minha avó. Mas eu consigo imaginar o pânico do departamento de TI se cada funcionário de uma empresa começasse a criar seus próprios agentes selvagens por aí. Cada um com suas regras. Sem dúvida. Deve existir uma solução mais controlada para a empresa, certo? Com certeza. E essa sua preocupação nos leva direto para o próximo andar do nosso prédio, o Gemini Enterprise e sua ferramenta principal, o Agent Designer. Aqui a filosofia muda da água para o vinho. Saímos da criatividade e entramos no mundo do controle, da governança. E como isso se parece se não é mais um chat onde eu descrevo o que eu quero? Não é. O que você tem é uma tela visual, um canvas low-code. Você literalmente desenha o fluxograma de como a gente deve pensar e agir. Ah, como montar um quebra-cabeça de lógica. Isso. O objetivo aqui é o oposto do GEM, é o determinismo. O agente precisa seguir as regras de negócio da empresa, sem desvios. Se um relatório de despesa acima de R$ 500 precisa de aprovação de um gerente, o agente vai sempre encaminhar para o gerente, sem exceção. Então é menos sobre ter uma conversa e mais sobre orquestrar um processo de negócios. Exato. Onde o Agent Designer realmente brilha é na criação do que eles chamam de agentes multipasso. Imagina uma seguradora. O cliente abre um chamado. O agente principal recebe. Aí ele pode delegar a análise do carro batido para um subagente especialista em mecânica. Que consulta um banco de dados de peças. Isso. E, ao mesmo tempo, ele delega a verificação da pólice para outro subagente financeiro. No final, o agente principal coleta as respostas dos dois e consolida tudo numa resposta única para o cliente. É uma equipe de trabalho autônoma. Exatamente. E a questão da segurança dos dados, que é a maior preocupação de qualquer empresa. É o pilar central do Gemini Enterprise. Os dados processados por esses agentes, por contrato, nunca são usados para treinar os modelos públicos do Google e não são acessíveis a revisores humanos. É uma caixa preta segura. E a integração. Vai muito além do Workspace. Ele foi feito para ser a ponte inteligente entre o mundo moderno e os sistemas legados que toda empresa tem. Ele se conecta com Salesforce, SAP, Gira e consegue conversar com eles para executar tarefas. Certo. Agora vamos subir mais um andar. E é aqui que, pelas minhas leituras, a coisa fica com cara de ficção científica. Até agora a gente falou de usar agentes. Mas as fontes descrevem um Gemini feito para construir aplicações inteiras. Estou falando do Gemini Builder e da dupla Stitch e Juice. Sim, aqui o salto é enorme. Não estamos mais falando de um assistente de código que completa uma linha que você começou. O Gemini Builder é um sistema de agentes que funciona como um time de engenharia de software sintético. É uma mudança de paradigma. Vamos detalhar essa dupla porque a descrição é impressionante. Primeiro, o Stitch. A promessa é que ele pode olhar um esboço num guardanapo, uma captura de tela ou só uma descrição em texto e gerar o código de uma interface de usuário completa. Isso soa quase como mágica. Parece, né? Mas a tecnologia é real. O Stitch é o agente de design e front-end. Ele é multimodal, ou seja, entende imagens e texto. Você pode literalmente desenhar caixas e círculos num papel, escrever "aqui é o login", tirar uma foto e dar para ele. O Stitch analisa a imagem e gera o código em tecnologias como React e Tailwind. Ok, isso do guardanapo me pegou. De verdade. Um desenho feito à mão. Como a IA sabe a diferença entre um botão que eu desenhei e, sei lá, uma mancha de café? Ele foi treinado com milhões de exemplos, interfaces, desenhos, wireframes e o código correspondente. Ele aprendeu a reconhecer os padrões de design. E o mais poderoso é a iteração. Depois da primeira versão, você conversa com ele. Gostei, mas muda para o tema escuro e arredonda os cantos dos botões. Ele entende e refaz o código em segundos. Isso democratiza a criação de protótipos de uma forma que a gente nunca viu. Mas e depois que o Stitch cria a aparência? É aí que entra o Juice para fazer o cérebro da aplicação. Exatamente. Juice é o agente de back-end e DevOps. Ele olha para a interface que o Stitch criou e infere a lógica necessária. Ele vê um campo de login e senha e entende. Ok,
Preciso de um sistema de autenticação, um banco de dados para usuários, uma API. E aí ele escreve todo esse código funcional. Mas isso soa bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? O código que ele gera é de alta qualidade ou é algo que o engenheiro sênior teria que jogar fora e refazer? Essa é a questão crucial. E é aqui que está o diferencial mais impressionante. A autonomia do Jules na gestão de qualidade. Ele não só escreve o código, ele também escreve os testes unitários para o próprio código que acabou de criar. Ele testa o que ele mesmo fez. Ele testa. E aí ele executa esses testes. Se um teste falha, indicando um bug, ele entra em modo de autocorreção, self-healing. Ele lê a mensagem de erro, volta para o próprio código, entende o problema e o conserta. Só depois que todos os testes passam é que ele submete o código para revisão humana. Espere um pouco. Autocorreção? Isso é inacreditável. Ele está só corrigindo um ponto e vírgula esquecido ou ele consegue consertar a lógica de um fluxo de pagamento que foi programado errado? Qual o limite real disso? Hoje ele é extremamente eficiente em corrigir bugs lógicos contidos no código e falhas de integração. Um erro de lógica de negócio mais abstrato, que não foi bem especificado, ainda é um desafio. Mas o ponto é, ele entrega um código que não só funciona, mas que é testado e robusto. O ciclo de codificar, testar, depurar, que leva dias para um humano, ele faz em minutos. Então, a revolução aqui não é só acelerar o trabalho, é eliminar a barreira entre ter uma ideia e ter um produto. A pessoa com a melhor ideia pode vencer, não só a com a melhor equipe de engenharia. Exatamente. Esse é o e daí da questão. E para as empresas que querem ir ainda mais fundo, chegamos ao último andar. A infraestrutura pesada do Vertex AI Agent Builder. Certo. Se o Gemini Builder é a equipe de engenharia, o que é o Vertex AI Agent Builder? Pense nele não como um produto, mas como a fábrica de peças. É uma plataforma na nuvem para engenheiros de IA, para construir agentes de missão crítica do zero, com controle granular máximo. É por setores onde não pode haver erro. Financeiro, saúde, onde a precisão é tudo e uma alucinação da IA é, assim, inaceitável. E como ele garante essa precisão? O foco total em uma arquitetura RAG robusta e em agentes transacionais. Ele conecta o agente à base de dados gigantescas, garantindo que cada resposta seja estritamente baseada nos dados, com citações verificáveis. E quando dizemos transacional, significa que esses agentes podem agir no mundo real. Eles podem chamar APIs para verificar o status de um pedido de verdade, processar uma transação financeira, agendar um procedimento médico. Ele passa de um informante para um executor. Um executor de tarefas críticas. Exato. Entendi. Então, o que a gente viu nessa jornada toda é que a versão do Gemini não é só o produto na prateleira Advanced, Enterprise, Builder, mas também o modelo de IA. O motor que está rodando por baixo de tudo. Perfeitamente colocado. A chegada do Gemini 3.0 no final de 2025 foi um marco por causa do modo Deep Think. Ele força o modelo a gerar uma cadeia de raciocínio interna, a pensar em voz alta para si mesmo, explorando hipóteses antes de se comprometer com uma solução. E é isso que permite o Jules fazer uma depuração complexa. Exato. Ou um agente jurídico no Vertex analisar as nuances de um contrato. Sem isso, a IA seria muito mais superficial. E claro, temos as versões Flash, mais rápidas e baratas, ideais para um chatbot de atendimento ao cliente, e a capacidade nativa de entender vídeo e áudio desde o Gemini 1.5. Aí permite que um agente assista a um vídeo de treinamento e depois responda a pergunta sobre ele. Por exemplo? Uau! Ok. Então, para amarrar tudo, qual versão do Gemini cria agentes? Se a meta é turbinar a produtividade pessoal com assistentes feitos sobre medida, a resposta é Gemini Advanced e seus GEMs. Isso. Se a necessidade é automação de processos numa empresa com governança e segurança, o caminho é o Gemini Enterprise com o Agent Designer. Perfeito. E se o objetivo é construir o futuro do software com IA que programa e se conserta sozinha, a resposta está no Gemini Builder e, para o controle absoluto, na plataforma Vertex AI. A escolha depende inteiramente do problema que você quer resolver e de quem você é. Um usuário, um gestor ou um desenvolvedor.
O ecossistema foi desenhado para ter a ferramenta certa para cada nível. Não há uma resposta única. O que nos deixa com um pensamento final para o futuro. As fontes que lemos mencionam o Project Astra. Ele aponta para um futuro com agentes que estão sempre ligados, percebendo o nosso mundo pela câmera do celular e pelo microfone em tempo real. Sim. Nós passamos esse tempo todo discutindo como nós podemos criar agentes para executar as tarefas que nós definimos. A questão que fica no ar é, no dia em que esses agentes puderem ver e ouvir tudo que a gente faz, percebendo nossas frustrações e dificuldades, qual será a primeira tarefa que eles mesmos vão sugerir que precisam executar por nós?